Bom dia a todos que assistem o culto nesta manhã. Saúdo fraternalmente, desejando que a paz de Deus seja com cada um. Realizamos este culto em nome de Deus, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Nós saudamos a todos com as palavras do Evangelho que dizem para nós neste segundo domingo da Quaresma: porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ouçamos o primeiro hino desta manhã: porque Deus amou o mundo. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O Pai enviou seu Filho para Salvador do mundo. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. Este é o Deus verdadeiro e a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O Pai enviou seu Filho para Salvador do mundo. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. Este é o Deus verdadeiro e a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus amou o mundo. Porque Deus amou o mundo. Quaresma é tempo de nos aproximarmos de Deus, reconhecermos que Jesus Cristo teve que morrer por nós para pagar por nossos pecados. E por isso é também tempo especial de nos colocarmos diante de Deus, nos reconhecermos como pessoas pecadoras, confessarmos a Ele os erros que cometemos em nossa vida de forma especial. Convido a cada um a pensar na sua vida, pedir perdão pelos erros cometidos, enquanto faço a oração. E faço hoje uso do hino Perdoa-me, Senhor, para a oração de confissão de pecados. Oremos a Deus. Perdoa-me, Senhor, se eu não vivi para te servir, se em meu agir o teu amor também não refleti.
Perdoa-me, Senhor, se em teu caminho não segui, se falhas cometi, se tua doce voz não quis ouvir. Perdoa-me, Senhor, se eu de ti me afastei, se em meu agir o teu amor também não refleti. Perdoa-me, Senhor, se na aflição não te busquei, se eu não te sondei, se teu querer para mim não procurei. Perdoa-me, Senhor, se frutos eu não produzi, se indiferente a tudo, a missão eu não cumpri. Perdoa-me, Senhor, se os campos brancos eu não vi, se só para mim vivi, se meus talentos não desenvolvi. Escuta a minha oração, Senhor. Desejo aqui viver para teu louvor. Ensina-me a agir e meu dever cumprir, e frutos dignos dedicar a ti. Amém. A todos aqueles que se arrependem sinceramente dos seus pecados, nós sabemos que Deus perdoa. E anuncio esse perdão através das próprias palavras do Salvador Jesus Cristo, que se sacrificou na cruz para nos perdoar. Em Mateus capítulo 7, versículo 7, Jesus diz: batam e a porta será aberta para vocês. Se pedirmos perdão, Jesus abrirá a porta, nos acolherá o nosso pedido de perdão, nos perdoará e nos dará uma nova chance. Esse perdão anuncio em nome de nosso Deus, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Oremos a Deus. Senhor nosso Deus, Tu sabes que sem Ti somos seres humanos, abandonados e perdidos. Por isso te rogamos, ajuda-nos em todas as nossas aflições e dificuldades. Quando a tentação nos atacar e quisermos nos afastar de Ti, ajuda-nos para não cedermos e sermos preservados do maligno. Teu Santo Espírito seja conosco para nos manter firmes no caminho da fé, no caminho do amor que Teu Filho Jesus Cristo nos ensinou. Em nome dele oramos. Amém. Ouçamos o próximo hino da nossa celebração. Senhor, Tu és meu bom pastor. E o texto bíblico para a nossa reflexão nesta manhã encontra-se em Filipenses capítulo 3, o versículo 17, até o capítulo 4, o versículo 1. O texto diz: meus irmãos, continuem a ser meus imitadores, diz o apóstolo Paulo.
E olhem com atenção também para os que vivem de acordo com o exemplo que temos dado a vocês. Já disse isto muitas vezes e agora repito, chorando. Existem muitos que, pela sua maneira de viver, se tornam inimigos da mensagem da morte de Cristo na cruz. Eles vão para a destruição no inferno, porque o Deus deles são os desejos do corpo. Eles têm orgulho daquilo que devia ser uma vergonha para eles e pensam somente nas coisas que são deste mundo. Mas nós somos cidadãos do céu, estamos esperando ansiosamente o nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que virá de lá. Ele transformará o nosso corpo fraco e mortal e fará com que fique igual ao seu próprio corpo glorioso, usando para isso o mesmo poder que ele tem para dominar todas as coisas. Meus queridos irmãos, sinto muitas saudades de vocês. Vocês me fazem tão feliz e eu me orgulho muito de vocês. Portanto, continuem todos firmes, vivendo unidos com o Senhor. Estas as palavras de Deus para a nossa vida. E felizes somos nós se ouvirmos estas palavras, as guardamos em nosso coração e vivemos de acordo com elas. Amém. Prezados irmãos, como disse anteriormente, estamos no tempo da Quaresma, tempo de olhar para o Cristo crucificado e de reconhecer que ele foi crucificado por causa dos nossos pecados, dos seus, dos meus pecados. É tempo de pedir perdão, reconhecer os nossos erros, mudar o rumo do que está errado na nossa vida. Por isso, esse texto de Filipenses está como texto de reflexão para este segundo domingo do tempo de Quaresma, pois fala justamente dos erros cometidos por alguns cristãos da comunidade de Filipos. Paulo fala de pessoas convertidas ao cristianismo, participantes da comunidade, mas que, diz o texto, pela sua maneira de viver, se tornaram inimigos da cruz de Cristo. Ou seja, o inimigo do próprio Cristo está dentro da comunidade. E qual é a característica destas pessoas? Está descrito também no texto: o Deus deles são os desejos do corpo. Isto dá uma conotação sexual no português. Mas eu fui olhar no original grego. O original grego é a língua onde a Bíblia foi escrita pela primeira vez. E o termo que lá consta é koilia. E koilia significa estômago, ventre. Essa tradução, estômago, ventre, encontra-se numa tradução mais antiga da Bíblia por João Ferreira de Almeida. Lá diz: o Deus deles é o ventre. Ou seja, são pessoas que preocupam-se somente consigo mesmas. Hoje nós dizemos, ele só se preocupa com o seu próprio umbigo. Quer dizer, é uma pessoa egoísta. Nada mais que a preocupação em viver bem, ter conforto, comida, bebida à vontade. Essas pessoas na comunidade a qual Paulo se dirige, a comunidade de Filipos, elas pensam: eu estou salvo, Jesus já me salvou, nada mais resta fazer, só esperar a volta de Cristo, a eternidade. Enquanto eu espero, nada melhor e nada mais me resta a fazer do que viver bem.
Eu vou me preocupar comigo mesmo, os outros não me importam mais. Então esse é o desejo deste mundo, este egoísmo que toma conta da pessoa, que tomou conta dessas pessoas da comunidade de Filipos, que tem como seu Deus o próprio ventre. Vejam, esses cristãos ignoram completamente os ensinamentos de Jesus Cristo de dar comida a quem tem fome, água a quem tem sede, repartir o pão com quem não tem. Pessoas assim são um péssimo exemplo de cristãos. E quando eu estava escrevendo essas características desses falsos cristãos de Filipos, logo me veio à memória o que aconteceu na tragédia das chuvas e deslizamentos aqui na nossa cidade. Muitos, em meio às dores e às lágrimas, usaram da situação para tirar proveito próprio. Vocês sabem disso? O Deus dessas pessoas também é o próprio ventre, como naquela comunidade de Filipos. O egoísmo, o individualismo está cada vez mais exacerbado em nossos dias. Há sim pessoas solidárias. Temos visto isto também na catástrofe das chuvas e deslizamentos aqui em Petrópolis. Mas o número de pessoas cada vez mais fechadas em seu próprio mundo e que pouco se importa com os outros está crescendo cada vez mais. E a modernidade, a tecnologia avançada está também ajudando nisso. Um empurrãozinho nesta direção foi dado com a pandemia da Covid-19. Hoje é possível viver muito bem sem sair de casa ou do seu apartamento. Tudo é possível pedir pela internet. Tudo vem à porta da sua casa. E você fica sabendo de tudo o que acontece no mundo, na cidade, pela internet. Faz faculdade pela internet. Tem amigos pela internet. Interage com as pessoas, joga, brinca. Tem reuniões pela internet. Trabalha pela internet, sem precisar sair de casa. Nesse contexto, a Igreja de Jesus Cristo está na contramão da história. A igreja tem como sua característica principal reunir pessoas presencialmente, conviver, abraçar, estar ao lado, partilhar momentos de alegria, de dor, celebrar a vida. Quando estamos em interação, quando estamos juntos com os demais no convívio diário, na comunidade, sentimos a dor e a alegria do outro. Isso nos faz sensíveis ao que se passa com o outro e nos ajuda a não ter o nosso umbigo, o nosso ventre como o nosso Deus. Nos ajuda a não pensar somente em nós mesmos. Ontem à noite nós tivemos a primeira reunião presencial de um grupo de nossa comunidade. A reunião iniciou às 8 horas da noite e encerramos ela à 00:15. Ficamos quase 2 anos sem nos reunir e precisamos conversar, estar juntos, sentar junto à mesa, partilhar o pão junto à mesa, orar, cantar, meditar juntos. E isto foi tão bom que foi difícil nós levantarmos e retornarmos aos nossos lares. Sentimos falta desse convívio, mas muitas pessoas já se acostumaram a ficar em seu apartamento, a se preocuparem somente com o seu próprio ventre neste tempo de pandemia. Que nós possamos ser o exemplo do contrário. Assim, quando o nosso irmão precisa de nós, que nós possamos estender a mão. Quando ele está feliz, que nós possamos abraçá-lo.
e festejar com Ele. Por isso, Quaresma é tempo de parar e olhar para nós mesmos enquanto cristãos. Como disse no início das minhas palavras, tempo de Quaresma é tempo de olhar para o Cristo crucificado. Jesus não teve como Deus o seu próprio ventre, o seu próprio umbigo. Se assim fosse, eu, você, nós hoje estaríamos perdidos para a eternidade, não teríamos salvação. Jesus levou o altruísmo, a misericórdia ao seu ponto extremo. Perdoou até aqueles que o estavam matando ao dizer do alto da cruz: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Por isso, Quaresma é tempo de pedir perdão, reconhecer o meu egoísmo, reconhecer que muitas vezes o meu Deus é o meu próprio ventre e tentar mudar o rumo da minha vida quando eu olho demais para mim mesmo e pouco para os outros. Convido que cada um olhe para si mesmo e responda neste momento em pensamento as seguintes perguntas: eu sou escravo do meu próprio ventre? Eu penso somente nas coisas deste mundo? Comer bem, beber, ter o meu próprio conforto? Eu esqueço de ajudar o mais necessitado? Ou eu ajudo quem precisa de mim? Eu estendo a mão ao meu familiar que está em dificuldade? Eu ajudo a minha comunidade? São perguntas que nós devemos nos fazer. Deus nos convida a uma verdadeira vida com Cristo, seguindo os ensinamentos que Jesus nos deixou, de solidariedade, de amor, de perdão. E o apóstolo Paulo nos exorta no final do texto que lemos: continuem todos firmes, vivendo unidos com o Senhor. Assim seja. Amém. Ouçamos o próximo hino da nossa celebração: Senhor, se tu me chamas. Profetas te seguiram e ouviram tua voz, andaram mundo afora e pregaram sem temor. Seus passos tu firmaste, sustentando seu vigor. Profeta, tu me chamas e Senhor, aqui estou. Senhor, se tu me chamas, eu quero te ouvir. Se queres que eu te siga, respondo, eis-me aqui. Senhor, se tu me chamas, eu quero te ouvir. Se queres que eu te siga, respondo, eis-me aqui. Nos passos de teu filho, toda a igreja também vai, seguindo teu chamado incessante qual Jesus. Apóstolos e mártires se deram sem medir. Apóstolo, me chamas, meu Senhor, estou aqui. Senhor, se tu me chamas, eu quero te ouvir. Se queres que eu te siga, respondo, eis-me aqui. Senhor, se tu me chamas, eu quero te ouvir. Se queres que eu te siga, respondo, eis-me aqui. Os séculos passaram, não passou, porém tua voz me chama ainda hoje, que convida a te seguir. Há homens e mulheres que te amam mais que assim, e dizem com firmeza, vê Senhor, estou aqui. E convido a todos para nós fazermos a nossa confissão de fé nas palavras do Credo Apostólico.
E com o credo apostólico queremos neste momento dizer que nós queremos seguir a este Deus que nos ensina o amor, a solidariedade e que não temos como Deus o nosso próprio ventre. Juntos dizemos: creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu Filho unigênito, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao mundo dos mortos, ressuscitou no terceiro dia, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde virá para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. Amém. E convido a todos para inclinarmos nossa cabeça em respeito a Deus para orarmos. Senhor nosso Deus, te agradecemos por tua palavra que vem a nós, que nos convida a partilhar a vida com as pessoas que conosco convivem, a partilhar com as pessoas que conosco convivem os momentos difíceis pelas quais passam, sendo pessoas que ajudam, que estendem a mão, que estão ao lado. Assim nós queremos pedir-te que de forma especial nós possamos ser solidários com aqueles que sofreram com as chuvas, os deslizamentos aqui em Petrópolis, que nós possamos ajudá-los a reconstruir a vida. E se tu misericordioso com essas pessoas, ó Deus, dá a elas esperança, força, ânimo para recomeçar. Queremos pedir-te que nós também afastemos de nós a tentação de tornar o nosso umbigo, o nosso ventre, o nosso Deus. Afaste de nós todo egoísmo exagerado. Claro, precisamos sim pensar em nosso bem-estar. Tu queres que nós tenhamos uma vida boa aqui na terra, mas quando nós pensamos somente em nós mesmos, nós nos afastamos de ti, nós negamos a ti e tornamos o nosso ventre o nosso Deus, e nós pensamos somente nas coisas deste mundo. Afasta de nós esta tentação, ó Deus, e guia-nos sempre pelo teu bom caminho. Assim como o apóstolo Paulo recomenda que nós possamos permanecer firmes na fé, junto a ti por toda a vida. Guarda-nos sempre em teu amor e guia-nos pelo bom caminho. É em nome de teu Filho Jesus Cristo que nós pedimos e oramos. Ele que nos ensinou a orar: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Antes de invocar a bênção de Deus sobre cada um, gostaria de convidar a você para vir até o nosso templo, a nossa comunidade, todos os domingos às 9 horas, para, junto conosco, celebrar presencialmente a nossa fé. Se não for possível, claro, faça uso da internet e assista aos nossos cultos em sua casa. Nós continuaremos a transmiti-los pela internet todos os domingos, mas convido para o culto do dia 10 de abril, culto do domingo de Ramos, 9 horas, culto de confirmação em nossa comunidade.
Dia 14 de abril será quinta-feira santa, às 19h30, culto lava-pés. Dia 15 de abril, sexta-feira santa, às 9h, teremos culto com Santa Ceia. Dia 17 de abril, domingo de Páscoa, teremos o culto da ressurreição às 6h da manhã, seguido do café da manhã partilhado. Dia 17 de abril, domingo, às 9h, então o culto da Páscoa. E eu encerro esta celebração invocando sobre cada um a bênção de Deus. Eu peço que o Senhor nosso Deus vos abençoe e vos guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vós e tenha misericórdia de vós. O Senhor sobre vós levante a sua face e vos dê a sua paz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ouçamos o último hino da nossa celebração de hoje. Rude cruz se ergueu. De cruz se ergueu e o sol se escondeu, demonstrando a dor sem igual. E ao olhar para a cruz, eu relembro Jesus que morreu pelos pecados meus. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar, pois um dia no lugar de uma cruz a coroa Jesus me dará. Ele veio dos céus para salvar filhos seus e para dar esperança e amor. A mensagem da cruz é exemplo para mim, pois demonstra o amor de meu Deus. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar, pois um dia no lugar de uma cruz a coroa Jesus me dará. Se ele veio por mim e morreu numa cruz, a promessa de vida deixou. Sei que vem me buscar e com ele no lar uma parte na glória terei. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar, pois um dia no lugar de uma cruz a coroa Jesus me dará.